Queridos irmãos e irmãs em caminhada, que a paz do Cristo envolva cada um de vocês neste amanhecer sagrado. Iniciamos este momento com os corações abertos e a alma sedenta de serenidade, com o propósito sagrado de elevar nossos pensamentos para afastar toda e qualquer sombra de medo que tente se instalar em nossa jornada. Esta prece é um convite à renovação profunda, um chamado para que a luz da fé inabalável ilumine cada passo do seu dia, transformando receios em certezas e angústias em esperança renovada. Tenho visto tantas almas encontrarem paz profunda através da prece sincera, e hoje esse bálsamo está disponível para você. Amado Criador de todas as coisas, Pai de infinita bondade e justiça, nós vos louvamos pela oportunidade de despertar para mais um dia de aprendizado na bendita escola da terra. Mestre Jesus, Sol de nossas almas, estende tua mão amorosa sobre nós, permitindo que os bons espíritos, mensageiros de tua luz, se aproximem agora, envolvendo-nos em uma atmosfera de proteção e entendimento superior. Neste instante, sinta a brisa suave da manhã tocando seu rosto como um carinho da espiritualidade amiga. Respire profundamente, deixando que a calma comece a ocupar os espaços que antes eram habitados pela inquietação. Sinta o primeiro mini alívio de paz inundando suas células, acalmando o batimento do seu coração e silenciando o ruído do mundo exterior. O medo, meus irmãos, é muitas vezes o resultado de nossa visão limitada perante a vastidão da eternidade. Como nos ensina a doutrina de luz, somos espíritos imortais em constante processo de evolução. As dificuldades que enfrentamos não são punições, mas lições necessárias, degraus que nos levam a níveis mais altos de consciência e amor. Quando o medo bate à porta de nossa alma, ele nos convida a mergulhar mais fundo em nossa própria essência, buscando a centelha divina que jamais se apaga. Pense agora nas sombras que você carrega em silêncio, aqueles temores sobre o amanhã, as incertezas sobre a saúde, a família ou o sustento. Visualize essas sombras como nuvens passageiras, diante de um sol radiante que é a proteção divina. Elas podem escurecer o momento, mas não possuem o poder de apagar a luz que sustenta o universo. Possamos compreender que cada prova é lapidação, que cada obstáculo é um convite ao fortalecimento de nossos músculos espirituais. Que a luz dos bons espíritos me envolva agora, trazendo a clareza necessária para perceber que nada acontece fora das leis de equilíbrio e amor. Muitas almas experimentam alívio neste exato momento, ao perceberem que o fardo que carregam pode ser dividido com a espiritualidade superior. Não estamos órfãos de amparo. Ao nosso lado, mentores dedicados sussurram caminhos de coragem e resignação ativa. Sinta o segundo mini alívio de paz percorrendo sua coluna, relaxando seus ombros, liberando a tensão que o medo costuma acumular em nosso corpo físico. Deixe que a energia vital flua livremente, renovando suas forças e preparando seu espírito para as tarefas que o dia reclama. A reforma íntima começa na aceitação consciente de nossas fragilidades, seguida pela determinação inabalável de superá-las com a ajuda do alto. Lembremos-nos de Chico Xavier, que em sua humildade profunda sempre nos recordava que tudo passa. A dor passa, a prova passa, a tempestade cessa. O que permanece é o ganho espiritual, a paciência cultivada e a fé que foi testada no fogo da adversidade. Que eu possa, neste dia, ser um instrumento de serenidade, que eu possa enxergar além das aparências materiais, compreendendo que a verdadeira vida é a do Espírito, e nela, o medo não encontra morada quando o amor a Deus é pleno. Caminhamos nesta existência como viajantes do tempo, e o medo é apenas um companheiro que nos testa a vigilância. Quando aprendemos a confiar na providência divina, o medo se dissolve como a névoa diante do calor do sol. Que os bons espíritos derramem sobre nós o fluido da coragem, aquele que não ignora o perigo,
mas que confia cegamente na justiça do Pai. Que a nossa mente se torne um campo de flores de pensamentos elevados, onde a discórdia e o pavor não consigam lançar raízes. Estamos mergulhados em um oceano de vibrações. Que as nossas vibrações nesta manhã sejam de gratidão pela vida, por mais esta chance de reparação e crescimento. A luz começa a trabalhar suavemente em seu íntimo, desfazendo os nós da ansiedade e tecendo uma rede de proteção fluídica ao seu redor. Sinta-se abraçado por essa luz dourada que emana do Mestre e se distribui através de seus mensageiros. Você é um ser de luz, destinado à felicidade e à perfeição, e o medo é apenas um degrau que você está aprendendo a subir com maestria e fé. Continuamos esta jornada de luz, mergulhando agora num oceano de serenidade ainda mais profundo. Gostaria de dirigir uma palavra especial ao coração de quem nos ouve agora e sente que as forças estão a diminuir. Recebemos muitas mensagens de irmãos que, tal como tu, enfrentam noites de angústia e manhãs de incerteza. Saiba que este teu sentimento de peso na alma é o solo onde a semente da fé está a ser plantada. O Espiritismo ensina-nos que o medo é, muitas vezes, a ausência de compreensão sobre a imortalidade da alma e a justiça divina. Para transformares este estado, o primeiro passo prático de reforma íntima é a vigilância dos teus pensamentos. Sempre que um pensamento de medo surgir, substitui-o imediatamente por uma imagem de luz ou por uma breve prece ao teu anjo guardião. O segundo passo é a aceitação ativa, compreendendo que Deus não nos dá fardos maiores do que aqueles que as nossas costas podem carregar. Confia, pois a luz já está a operar em ti. Neste momento de entrega, elevamos os nossos pedidos ao Criador. Que eu tenha, Senhor, a coragem renovada para enfrentar os fantasmas que criei na minha própria mente. Que eu tenha a clareza para distinguir os perigos reais das ilusões criadas pela minha ansiedade. Que me seja concedida a virtude da paciência para que eu saiba esperar o tempo das flores sem atropelar o tempo das sementes. Sinto agora um suave mini alívio de paz, como se uma cascata de água cristalina lavasse todas as preocupações que pesavam sobre a minha fronte, trazendo um frescor divino ao meu pensamento. Que eu tenha, Mestre Jesus, a força para perdoar a mim mesmo pelas falhas do passado que ainda alimentam os meus receios do futuro. Que a minha fé não seja apenas uma palavra dita, mas uma certeza sentida no âmago do meu ser. Que eu possa sentir, a cada respiração, que a vida maior me sustenta e me guia por caminhos de proteção. Que eu tenha a humildade de pedir ajuda quando o peso parecer excessivo e a generosidade de ser amparo para aqueles que sofrem mais do que eu. Neste instante, visualiza uma luz verde esmeralda, a cor da cura e do equilíbrio, envolvendo todo o teu corpo. Sente essa energia a penetrar em cada poro, acalmando o teu sistema nervoso e harmonizando os teus centros de força. Este é o segundo mini alívio de paz desta parte. Uma pausa sagrada onde o mundo para e apenas a tua ligação com o Pai importa. Não há nada a temer quando estamos sintonizados com o bem. Que eu tenha a perseverança necessária para não desistir dos meus propósitos edificantes, mesmo quando os ventos contrários soprarem com força. Que a minha visão espiritual seja ampliada, permitindo-me ver a mão de Deus em cada pequeno detalhe do meu dia. No sorriso de uma criança, no calor do sol, no pão que alimenta o corpo e na prece que alimenta a alma. Que eu possa caminhar com a cabeça erguida, sabendo que sou filho do Criador do Universo e que nenhum mal real pode atingir a essência do meu espírito imortal. Muitas almas experimentam alívio ao compreenderem que o medo é apenas uma nuvem passageira, enquanto a nossa luz interior é um sol eterno. Que os bons espíritos me envolvam com as suas túnicas de paz, isolando-me das vibrações inferiores que tentam roubar a minha tranquilidade. Que eu tenha a sabedoria de calar o barulho do ego
para ouvir a voz suave da intuição, que sempre me aponta a direção da segurança e do amor. Sente, agora, o terceiro mini alívio de paz desta etapa. Imagina que estás a caminhar num jardim celestial, onde cada flor exala um perfume de esperança e cada árvore oferece a sombra do repouso espiritual. Aqui o medo não existe. Aqui, apenas a gratidão e a confiança plena florescem. Deixa que esta imagem se fixe no teu coração, servindo de refúgio sempre que o mundo exterior parecer caótico. Que eu tenha a capacidade de transformar cada dificuldade numa oportunidade de crescimento. Que a minha fé inabalável seja o meu escudo e a minha bússola. Que a cada hora deste dia eu possa repetir para mim mesmo: Deus é o meu amparo, nada tenho a temer. Que a presença luminosa dos mentores espirituais seja sentida como um abraço caloroso que me protege e me inspira a ser alguém melhor hoje do que fui ontem. A luz começa a trabalhar suavemente, limpando os teus canais energéticos e fortalecendo a tua vontade de vencer. Que assim seja, sob o amparo do Cristo. Nesta terceira parte de nossa jornada de luz, fazemos uma pausa amorosa para acolher o coração da nossa irmã Ana Maria, que nos escreveu compartilhando que carrega um medo constante do futuro há 5 anos. Querida irmã, sinta-se abraçada por esta igreja de paz. Esse receio que descreves é uma prova que muitas almas atravessam quando ainda não despertaram totalmente para a segurança da providência divina. Segundo o Espiritismo, o medo excessivo é um sinal de que nossa sintonia está captando vibrações de incerteza, muitas vezes influenciada por irmãos desencarnados que também sofrem ou por resquícios de nossas próprias experiências em vidas passadas. O passo prático para a tua reforma íntima é o exercício da confiança absoluta. Todas as manhãs, antes de qualquer tarefa, afirma para o teu espelho que o Criador já providenciou tudo o que necessitas para o dia de hoje. Ao mudares a tua faixa vibratória, através da gratidão antecipada, as sombras do medo perdem o alimento e se dissipam. Mestre Jesus, pastor de nossas almas e guia inabalável da humanidade, elevamos a Ti o nosso pensamento mais puro neste instante. Rogamos que a Tua luz, que atravessa os séculos e as dimensões, penetre agora em cada fresta de nossa alma que ainda abriga a insegurança. Invocamos a presença dos bons espíritos, os Teus mensageiros de amor, para que formem ao nosso redor um círculo de proteção intransponível contra as sugestões do desânimo. Sinta agora o primeiro mini alívio de paz desta parte. Imagine uma chuva de luz prateada caindo suavemente sobre a sua cabeça, refrescando seus pensamentos e lavando as impressões negativas do mundo exterior. Essa luz limpa o seu campo mental, trazendo uma serenidade que você não sentia há muito tempo. Respire esse ar renovado, sentindo que o Mestre está ao seu lado, segurando a sua mão com firmeza e doçura. Bons espíritos, mentores dedicados que nos acompanham desde o berço, pedimos a vossa inspiração, que o vosso sopro de coragem chegue aos nossos ouvidos nos momentos de dúvida, que possamos ouvir a vossa voz silenciosa, indicando que o caminho da luz é sempre seguro. Protegei o nosso lar, as nossas famílias e, acima de tudo, o nosso mundo íntimo, para que a nossa fé não seja abalada pelos ruídos da descrença ou pelas tempestades da matéria. Que a proteção de Jesus seja como um manto de veludo dourado que nos envolve, mantendo-nos aquecidos na caridade e protegidos contra o frio do egoísmo. Invocamos a energia do Dr. Bezerra de Menezes e de todos os médicos de luz, para que trabalhem em nosso perispírito, removendo as crostas do medo que se acumularam ao longo dos anos, que possamos ser vasos limpos para receber a água viva da esperança. Sinta agora o segundo mini alívio de paz. Imagine que o seu coração é uma pequena chama que começa a brilhar com mais intensidade, expulsando toda a escuridão que o cercava. Esse calor é a presença viva
do amor de Deus em você. Nada pode apagar essa chama, pois ela é alimentada pela fonte eterna da vida. Sinta os seus músculos relaxarem completamente, desde a testa até os pés, em uma entrega total e confiante. Mestre, inspira-nos a palavra doce e o gesto de auxílio. Que a nossa presença seja um bálsamo para aqueles que também caminham sob o jugo do medo. Que a proteção dos bons espíritos nos acompanhe em cada encruzilhada do dia de hoje, livrando-nos de quedas morais e de pensamentos perturbadores. Confiamos na Tua justiça e no Teu amor, sabendo que cada minuto desta existência é uma bênção de aprendizado. Muitas almas experimentam alívio ao perceberem que o medo é apenas a sombra da nossa falta de fé. À medida que invocamos o Mestre e os seus auxiliares, essa sombra diminui até desaparecer completamente. A luz começa a trabalhar suavemente em seus centros nervosos, reorganizando as suas energias e restaurando a sua alegria de viver. Que a proteção espiritual seja o seu escudo e a inspiração dos mentores seja o seu guia constante. Sinta o terceiro mini alívio de paz desta parte. Visualize-se envolto em uma bolha de luz azul celeste, onde apenas pensamentos de vitória, saúde e paz podem entrar. Dentro dessa proteção, você está seguro, amparado e profundamente amado por toda a espiritualidade superior. Descanse nessa certeza enquanto prosseguimos em nossa oração. A coragem de Jesus agora flui em suas veias e o medo já não tem mais poder sobre você. Que assim seja, em nome do amor universal. Neste quarto momento de nossa sagrada união espiritual, expandimos as fronteiras do nosso pensamento para além das paredes do nosso próprio ser. A prece, quando ditada pelo coração, é como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Ela gera ondas de luz que se espalham infinitamente, tocando tudo e todos ao nosso redor. Que a luz que agora cultivamos em nosso íntimo comece a transbordar, inundando cada cômodo do seu lar, limpando as energias estagnadas e substituindo o peso da preocupação pela leveza da confiança divina. Que a paz do Mestre Jesus visite agora os seus entes queridos, os seus amigos e até mesmo aqueles com quem você possui alguma dificuldade de relacionamento, pois o amor é o único remédio capaz de dissolver as amarras do medo e do ressentimento. Sinta agora o primeiro mini alívio de paz desta quarta parte. Imagine que uma suave luz dourada começa a emanar do centro da sua sala, espalhando-se por todos os quartos, corredores e frestas da sua casa. Sinta o ambiente tornando-se mais leve, como se um perfume de flores silvestres estivesse sendo espalhado pela espiritualidade amiga. As sombras que o medo tentou projetar nas paredes da sua vida familiar estão sendo agora dissipadas por essa claridade restauradora. Respire fundo e sinta a harmonia voltando a reinar em seu santuário doméstico. Que a proteção dos bons espíritos envolva cada membro da sua família, encarnado ou desencarnado. Que os nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual e que talvez ainda carreguem receios ou saudades dolorosas, recebam neste instante o nosso abraço de luz e a certeza de que a vida continua, bela e eterna. Que os nossos filhos, pais e companheiros sejam atingidos por esta vibração de coragem que estamos construindo aqui. Muitas almas experimentam alívio ao perceberem que não caminham sozinhas e que a prece de um familiar amado é um escudo poderoso contra as investidas das trevas e da incerteza. Neste instante, elevamos o nosso pensamento em intercessão coletiva. Oramos por todos aqueles que, neste exato segundo, estão paralisados pelo medo em leitos de hospitais, em abrigos ou no silêncio de seus quartos. Pedimos aos mensageiros de Deus que visitem os corações angustiados pela ansiedade, aqueles que não conseguem vislumbrar um amanhã de sol. Que a nossa fé inabalável sirva de combustível para aqueles que estão com a lâmpada da esperança quase se apagando. Que possamos ser, através desta prece, canais de cura e de renovação para a humanidade inteira,
compreendendo que somos todos elos de uma mesma corrente de amor criada pelo Pai. Sinta agora o segundo mini alívio de paz. Visualize uma onda de luz azul cobalto envolvendo todo o planeta Terra, como se o mundo estivesse sendo abraçado por uma força maternal imensa. Sinta-se parte dessa rede de luz. Perceba que, ao vibrar paz para o próximo, você recebe de volta o dobro dessa paz em seu próprio coração. O medo diminui quando percebemos que somos úteis na seara do bem. O seu coração se acalma, a sua mente se aquieta e uma sensação de dever cumprido começa a florescer em sua alma. Que as instituições de caridade, os hospitais e as casas de oração recebam um reforço de energia vital neste momento. Que os médicos, enfermeiros e todos os servidores do bem sejam inspirados pela luz dos bons espíritos para que possam agir com serenidade e coragem. Que a nossa prece chegue aos ouvidos daqueles que se sentem abandonados, sussurrando-lhes que o Criador jamais esquece de um só de seus filhos. Que possamos, juntos, criar uma atmosfera de segurança espiritual que blinde a nossa sociedade contra as vibrações de pânico e discórdia que tantas vezes tentam nos dominar através das notícias e do barulho do mundo. A luz começa a trabalhar suavemente em cada lar que está conectado a esta prece agora. Imagine as mãos de luz dos mentores espirituais sendo colocadas sobre a cabeça de cada pessoa que você ama, transmitindo equilíbrio, saúde e uma fé que nada pode abalar. Que os conflitos familiares se dissolvam na água bendita do perdão e que a compreensão mútua floresça como um jardim na primavera. Que o seu lar seja, a partir de hoje, um posto de socorro espiritual, onde apenas a luz e o bem encontram permissão para entrar e permanecer. Sinta agora o terceiro mini alívio de paz desta parte. Deixe que uma sensação de segurança absoluta tome conta de todo o seu ser. Você está seguro. Sua família está sob o amparo da luz. O seu futuro e o futuro do mundo estão nas mãos sábias e amorosas de Deus. Não há por que temer o amanhã, pois o mesmo Pai que sustenta os pássaros do céu e as flores do campo cuida de cada detalhe da sua existência, com uma perfeição que desafia a nossa compreensão humana. Repouse nessa certeza, sentindo a renovação íntima que só a caridade da prece pode proporcionar. Finalizamos esta etapa com o coração transbordando gratidão por sermos instrumentos dessa paz coletiva. Que a coragem que buscamos para nós mesmos seja a mesma que desejamos para o nosso próximo. Que a jornada de cada espírito seja iluminada pela sabedoria e que a dor seja apenas o prelúdio de uma grande alegria futura. A luz está em você, ao seu redor e em todo o universo. Mantenha essa conexão viva, pois o amor de Deus é o sol que nunca se põe na alma daqueles que confiam. Chegamos agora ao momento mais sublime e terno de nossa jornada espiritual nesta manhã de luz. Sinta como se estivéssemos todos reunidos sob a copa de uma árvore centenária em um jardim de paz absoluta, onde o tempo não tem pressa e o medo não encontra espaço para respirar. O seu coração, que antes estava apertado pela incerteza, agora se abre como uma flor que recebe o primeiro beijo do sol. Agradeça, em silêncio, por esta renovação que aconteceu em camadas tão profundas que a sua mente humana mal pode descrever, mas o seu espírito sente com uma clareza inabalável. Você não é o mesmo ser que iniciou esta prece há alguns minutos. Você é agora uma alma revestida de coragem e banhada na confiança divina. Sinta agora o primeiro mini alívio de paz desta parte final. Imagine que um peso invisível que você carregava nos ombros há meses, talvez anos, é suavemente retirado por mãos benevolentes. Uma sensação de leveza percorre todo o seu ser, como se você pudesse flutuar acima das dificuldades terrenas. Respire essa liberdade. A luz dos bons espíritos está agora consolidando essa proteção em seu campo vibratório, garantindo que a serenidade que você conquistou aqui permaneça com você durante todas as horas do dia. Você está em paz? Você está
seguro. Você é amado além de qualquer medida humana. Olhe para a sua vida com novos olhos. Perceba que os desafios, que antes pareciam gigantescas montanhas de medo, agora se revelam como simples degraus de aprendizado. A fé inabalável não é a ausência de problemas, mas a certeza absoluta de que Deus está presente em cada um deles, guiando os seus passos para a vitória final. Que a gratidão seja o seu hálito constante. Agradeça pela dor que ensinou, pela prova que fortaleceu e pela luz que nunca se apagou. O medo foi apenas o convite para que você buscasse este refúgio sagrado, e agora que você encontrou a fonte, pode beber da água da vida sempre que desejar. Neste instante de encerramento, mergulhamos em uma reflexão profunda trazida pela luz da doutrina espírita. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, lemos a seguinte instrução dos mensageiros divinos. A fé é o sentimento inato no homem de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer germinar e crescer pela sua vontade ativa. Este ensinamento nos revela uma verdade libertadora. A força para vencer o medo não vem de fora, mas de dentro. Deus depositou em você o germe de uma potência espiritual infinita. O medo é apenas a ilusão de que somos pequenos, enquanto a fé é a consciência da nossa grandeza como herdeiros do universo. Quando você decide, por sua vontade ativa, fazer essa fé germinar, as sombras da incerteza não conseguem mais resistir à claridade do seu propósito. Você tem dentro de si todas as ferramentas para triunfar sobre as provas da terra. Confie nas suas faculdades divinas e caminhe com a certeza de quem conhece o seu destino de luz. Sinta agora o segundo mini alívio de paz, o toque final desta renovação. É como se um bálsamo de mel e luz estivesse sendo derramado sobre o seu sistema nervoso, trazendo uma calma tão profunda que o seu corpo físico parece vibrar em uma nova frequência. O medo se foi. Estou apenas a presença. A presença de Deus, a presença do Mestre Jesus e a presença gloriosa da sua própria alma desperta. Leve este estado de espírito para o seu trabalho, para o seu convívio familiar e para cada encontro que tiver hoje. Seja você o ponto de luz que dissipa o medo no coração dos outros. Estamos encerrando este roteiro, mas a conexão que estabelecemos aqui é eterna. Que a proteção dos bons espíritos seja o seu teto, que o amor de Cristo seja o seu caminho e que a sabedoria de Kardec seja a sua bússola. A luz já trabalhou em você e continuará trabalhando, agindo nos detalhes da sua vida para que tudo coopere para o seu bem. Siga com coragem, siga com alegria e, acima de tudo, siga com fé. O sol brilha para todos, mas ele aquece mais intensamente aqueles que abrem as janelas da alma para recebê-lo. Que assim seja.